Jacó passou por provações e lutas, e ele lutou com Deus, lutou a noite toda, e quando o dia já estava amanhecendo, o anjo do Senhor disse: me deixa ir. E qual foi a resposta de Jacó? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O povo de Deus vai clamar dia e noite também por misericórdia. A palavra de Deus declara em Hebreus 11:37, de que o povo de Deus sempre foi um povo afligido, um povo perseguido. Olha o que Hebreus diz: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era o quê? Digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Se um dia você for à Itália, visite ali as catacumbas de São Calixto. Eu fui visitá-las. Nessas catacumbas, os cristãos moraram por décadas, fugindo das perseguições romanas. Eles se escondiam em cavernas que davam acesso a sepulturas. E hoje, quando você vai lá, você caminha por uma caverna subterrânea, onde eles viviam, fugindo das perseguições do Império, para salvar a vida. Lá eles viveram por décadas. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como terminará a história humana? Será que um dia esse planeta terá um fim? No vídeo de hoje, iremos estudar algumas profecias da Bíblia com o pastor Arilton Oliveira. E iremos ter como base o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse. Se você gosta de estudar as profecias da Bíblia, então esse é um ótimo vídeo para você assistir e aprender mais sobre o que acontecerá com a humanidade. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Você fazendo isso estará ajudando esse ministério a crescer a cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Vai terminar a história humana. Hollywood tem apresentado várias versões de como vai terminar o mundo em seus filmes. E quem sabe você já tem assistido a alguns desses, né? O Dia Depois de Amanhã, Destruição Final, A Guerra dos Mundos, Armagedon. São várias versões que são dadas para o fim do mundo. Tem um outro que não aparece aqui, é 2012, lembra? 2012, o mundo vai acabar no dia 22 de dezembro de 2012, porque o calendário maia acaba aí. E teve gente que estocou comida, gente que se escondeu, fez abrigo. Aí veio o dia 22, o mundo não acabou. Aí eu casei dia 26. Já que o mundo não acabou, vamos continuar, né? E comecei a povoar a terra, né? Já dei minha contribuição, 3 filhos. Então, dia 26 eu me casei. Mas Hollywood tem apresentado suas versões, né? Como o mundo vai terminar. Ainda que esses filmes sejam criativos, futuristas, eles não têm a verdade. A verdade está onde, amigos? Na palavra. Então, se você quiser saber como vai terminar a história desse mundo, você tem que olhar para a Bíblia e não para Hollywood. E a Bíblia nos apresenta como isso vai. Deixemos então que ela nos fale. E Daniel capítulo 12, este capítulo trata dos últimos eventos da história antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Aquele reino representado por uma pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e acertou a estátua. Então, Daniel capítulo 12 trata disso. Então, começa assim: nesse tempo, que tempo? Se você olhar em Daniel, no capítulo 11, verso 40, lá diz assim: no tempo do fim. E aí o profeta começa a falar do tempo do fim. Capítulo 12, nesse tempo, que tempo? O tempo do fim. Nesse tempo do fim se levantará quem? Quem é Miguel? Jesus. Jesus vai se levantar. Agora só se levanta quem um dia se assentou. Aonde Cristo se assentou no livro de Daniel? No capítulo 7. No capítulo 7, nós lemos assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. Assentou-se o tribunal e se abriram o quê? Então veja, assentou-se o tribunal. O ancião de dias é o Pai. Aí quando chegamos no verso 13,
Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus um como filho do homem. Quem é esse agora? Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, em Daniel capítulo 7, Deus está no seu trono, Cristo vai até o Pai, ele é Miguel, que vai até o ancião de dias, que é o Pai, e assenta-se o tribunal, e abrem-se os livros. Daniel está vendo uma cena judicial, que nós já estudamos aqui, que trata-se da purificação do santuário celestial, quando começou o juízo pré-advento. A cena que Daniel 7 está descrevendo é a cena que teve lugar na terça-feira, 22 de outubro de 1844, quando Jesus sai do compartimento santo e vai para o Santíssimo e começa a julgar a terra. É isso que ele está vendo. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros, começou o julgamento. Nós estamos em juízo desde 1844. Agora, quando chega em Daniel 12:1, diz que nesse tempo se levantará Miguel. Por quê? Porque concluiu-se o juízo. Todos os seres humanos foram julgados. Todo ser humano será um dia julgado. Ninguém ficará sem ser julgado, porque é nesse juízo que Deus vai determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. Isso quer dizer que o livro de Daniel apresenta o ministério de Cristo em duas fases: ele atuando como sacerdote e depois como sumo sacerdote. Lá no ano 31, quando Cristo ressuscitou e foi ao céu, ele começou o seu ministério no primeiro compartimento do santuário. Ele atua agora como sacerdote. Em 1844, cumprindo a tipologia do sumo sacerdote, Jesus passa do santo para o santíssimo, e ele começa agora o juízo, começa agora a julgar. E em Daniel 12:1 terminou o juízo, por isso ele está se levantando. Então Miguel se levanta porque ele terminou a última fase do seu juízo. E quando Cristo se levanta do santuário, o que acontece? Apocalipse 15:8 diz assim: e o santuário se encheu de quê? Fumaça, procedente da onde? Da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que são esses 7 flagelos aqui? As 7 pragas. Então, quando Cristo deixa o santuário celestial, ele se enche de fumaça. Ninguém mais pode permanecer no santuário até que se cumpram as 7 pragas. Então a cena é a seguinte: Jesus sai do santuário, ele julgou todos os seres humanos, todos os casos foram decididos para a salvação e para a perdição. Quando ele sai do santuário, lá fora existem 7 anjos esperando ele, cada um com uma taça. Ele enche as 7 taças e diz assim para os anjos: agora vão e derramem essas taças sobre a terra. Apocalipse 16:2 diz que veio o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre os adoradores da besta e portadores da sua marca. E qual é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas. A palavra úlcera aqui no Apocalipse é aquela mesma palavra que atingiu Jó. Lembra que Jó foi tomado de lepra e ele pegava um caco de telha e ele ficava se coçando, se cortando? É a mesma expressão. A doença que atingiu Jó será a lepra que vai atingir os ímpios quando Jesus deixar o santuário. É a primeira praga que vai ser derramada sobre a terra. Em seguida a ela vem o outro anjo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e 7 pragas serão derramadas sobre a terra.
mas estas pragas não atingirão os justos. Elas só cairão sobre os perdidos. Os salvos não recebem nenhuma praga. Então Cristo deixa o santuário. Quando ele deixar o santuário, quando ele se levantar, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Quem é que vai passar por essa angústia? Os salvos. Então, aprendamos uma coisa com o capítulo 2 de Daniel. Deixa eu adiantar um slide só, que eu quero mostrar primeiro isso aqui, ó. Enquanto os ímpios recebem as 7 pragas, os salvos passam pela angústia. Angústia de Jacó. Então, a humanidade vai ser dividida em 2 grupos. Os que receberam a marca da besta e agora recebem as pragas, os que aceitaram o cordeiro e passam pela grande tribulação. A grande tribulação tem um objetivo. Ela está situada aí nesse momento para completar em nossa vida a obra que Deus tenciona fazer. É por isso que lá em Apocalipse 22:11, quando diz assim, que quando Jesus deixar o santuário, o ímpio continue na prática da impiedade e o santo continue a santificar-se. A obra de santificação, ela continua mesmo pós saída de Cristo do santuário. Só existirá um momento em que nós poderemos declarar: estou sem pecado. Sabe quando será esse momento? Quando Jesus aparecer nos céus e nós formos glorificados. Só aí poderemos dizer: estou completamente sem pecado. Até esse momento, a obra da santificação, ela será efetuada em nossa vida. Então haverá apenas 2 destinos. Os ímpios recebem as pragas e os salvos passam pela angústia. A angústia de Jacó. Por que a angústia de Jacó? É o profeta Jeremias quem dá esse nome. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de o quê? Angústia para Jacó. Ele, porém, será o quê? Então nós passaremos pela angústia de Jacó, mas nós seremos livres dela. Mas aí, pastor, o que é essa angústia de Jacó? Então vamos agora entender. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 30, e vamos entender a experiência de Jacó, que o profeta Jeremias aplica à passagem que o povo de Deus terá no tempo final. Jacó passou por uma angústia terrível. E quais são os elementos que levaram Jacó a se angustiar? Você conhece a história, né? Jacó enganou seu irmão Esaú, enganou seu pai, roubou o direito de primogenitura, depois fugiu. Passados vários anos, Jacó ficou sabendo que o seu irmão Esaú vinha em busca dele. Com quantos homens? 400 homens. Então, quando Jacó descobriu que seu irmão vinha no encalço dele, com 400 homens, ele passou por uma angústia terrível. E quais os elementos dessa angústia? Vamos ver se eu coloquei aqui. Primeiro, Jacó não tinha certeza do perdão de Deus. Será que Deus havia perdoado o fato dele haver enganado seu irmão e seu pai? Será que Deus perdoara o fato dele roubar do irmão o direito de primogenitura? Então a incerteza do perdão divino levou Jacó a se angustiar. Os salvos também passarão por essa angústia. Olha o que diz Mateus 9:12. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado quem? Aos nossos devedores. Aí nesse momento da história, nós iremos perguntar assim: será que eu perdoei todo mundo que eu precisava perdoar? Você entende que aqui na oração do Pai Nosso, Jesus está condicionando o perdão dele ao nosso perdão? Se você não perdoa quem te ofende, não espere que Deus perdoe você. Isso é muito sério. Nós todos os dias devemos ir dormir com consciência tranquila. Nós não podemos ter nada contra ninguém. Nós temos que perdoar qualquer pessoa que nos ofende. Porque se você não perdoa, Deus também não te perdoa. E quando você não perdoa, você carrega essa amargura com você. Você está amarrado a essa pessoa, preso a ela. Negar o perdão é como comer um prato de veneno esperando que o outro morra. Mas dar o perdão é terapêutico, ele cura. Quando nós perdoamos, a cura primeiro acontece em nós, porque a gente liberta a pessoa da dívida. Então não carregue mágoa de ninguém. Você pode ter sido injustiçado, podem ter feito mal para você, podem ter criticado você, zombado de você, podem ter contado mentiras a teu respeito. O que importa é o que Deus pensa de você. Dá o perdão. Mas nesse dia, a pergunta será: perdoei eu todo mundo que precisava do meu perdão? Confessei a Deus todas as minhas faltas? Deus perdoou todos os meus pecados? Então a mesma angústia que Jacó viveu, os salvos viverão. Segundo elemento, estressor. Medo de quê? Da morte. Jacó ficou sabendo que seu irmão Esaú estava vindo com 400 homens, com um objetivo: tirar a vida dele. Ele temeu morrer. E agora o Apocalipse capítulo 13, lá no versículo 15, diz que a besta, o poder que se levanta do mar, ele vai perseguir os santos fiéis. Não só perseguir, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós já vimos aqui que haverá o selo de Deus e a marca da besta. A santidade do sábado e a do domingo. O domingo será uma imposição mundial finalmente, a começar pelos Estados Unidos. E quando o mundo for obrigado a repousar no primeiro dia da semana, aqueles que não aceitarem santificar o domingo, porque não está isso na Bíblia, primeiro, eles não poderão comprar e nem vender. Depois, eles serão declarados réus de morte. Agora imagine você saber que há uma lei por aí autorizando qualquer pessoa a tirar a nossa vida, porque nós estamos guardando a lei do Senhor. Isso vai gerar uma angústia. É o segundo fator de estresse. Terceiro fator de estresse: a incerteza pelo bem-estar dos queridos. Quando Jacó ficou sabendo que seu irmão vinha marchando contra ele com 400 homens, o que ele fez? Ele preparou um monte de presentes, mandou entregar a Esaú, pegou suas esposas e os 13 filhos e colocou lá no final da multidão que com ele estava. Por quê? Para proteger os seus filhos. Ele não queria que a sua família sofresse por um erro que ele havia cometido. Nesse tempo do fim agora, o que vai acontecer? Mateus 24 diz que estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. O que significa isso aqui?
Muitos pentecostais usam esse texto para ensinar o arrebatamento secreto. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que podem estar dois sentados no banco de uma igreja, mas no dia final, um será salvo e o outro não. Jesus está dizendo que pode haver um casal que serve ao Senhor hoje, mas na volta de Cristo um pode ser salvo e o outro não. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando que ninguém vai desaparecer. O ser tomado aqui e ser deixado tem a ver com ser salvo e não ser salvo. Então, naquele dia, nós iremos nos perguntar: aonde estão as pessoas que o amam? Meu cônjuge, meus pais, meus filhos, meus irmãos, a minha família está na mesma esperança que eu? Estão todos se preparando para a volta do Senhor de igual forma? Então, esta incerteza pelo bem-estar eterno das pessoas que nós amamos será um outro fator de estresse. Jacó viveu isso. O que mais Jacó viveu que vai se aplicar em nossos dias? Jacó passou por provações e lutas, e ele lutou com Deus, lutou a noite toda, e quando o dia já estava amanhecendo, o anjo do Senhor disse: me deixa ir. E qual foi a resposta de Jacó? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O povo de Deus vai clamar dia e noite também por misericórdia. A palavra de Deus declara em Hebreus 11:37, de que o povo de Deus sempre foi um povo afligido, um povo perseguido. Olha o que Hebreus diz: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era o quê? Digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Se um dia você for à Itália, visite ali as catacumbas de São Calixto. Eu fui visitá-las. Nessas catacumbas, os cristãos moraram por décadas, fugindo das perseguições romanas. Eles se escondiam em cavernas que davam acesso a sepulturas. E hoje, quando você vai lá, você caminha por uma caverna subterrânea, onde eles viviam, fugindo das perseguições do império, para salvar a vida. Lá eles viveram por décadas. Eu fui ao norte da Itália visitar a casa dos valdenses. A gente sobe em íngremes montanhas, e naquele rigoroso inverno, debaixo de muita neve, esse povo vivia escondido, isolado das perseguições papais. Mas milhares foram alcançados e mortos, homens dos quais o mundo não era digno. Então, aquilo que Jacó experimentou, a luta espiritual, a angústia, as perseguições, nós também vamos experimentar quando Jesus deixar o santuário celestial. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E agora, nós entendemos aonde estamos e para onde nós caminhamos. Aqui estamos nós, 2023. Existe um evento que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Esse evento aqui é quando Jesus vai deixar o santuário celestial. Quando ele fizer isso, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Mas antes, entre ele deixar o santuário e voltar, haverá um espaço de tempo. E nós temos eventos que vão acontecer antes dele deixar o templo e eventos que vão acontecer após ele sair do santuário. Quais são esses eventos? Vamos recapitular o que nós já vimos aqui? Primeiro, o Espírito Santo virá em forma de chuva serôdia.
Estamos estudando isso na lição da Escola Sabatina que começou ontem. O anjo de Apocalipse 18 que vem e ilumina toda a terra com a sua glória. Enquanto os justos pregarão no poder da chuva serôdia as 3 últimas mensagens angélicas, de Apocalipse 14, 6 a 12, sairá o decreto dominical. Então o povo terá que escolher de que lado ficar. Os que vão honrar a lei de Deus e os que vão honrar esse decreto do mundo. Passa para mim, Alex, que não está indo aqui, por gentileza. Fechada a porta da graça, começam a cair as 7 pragas sobre os ímpios e os justos passam pela angústia de Jacó, que nós já vimos quais são esses elementos. Pode passar, Alex, por gentileza. E chegamos agora a Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra vão o quê? Uns para o quê? E outros? Daniel 12, 2 está falando de uma ressurreição que nela tem salvos e perdidos. Não é a primeira, porque a primeira ressurreição geral, ela se dará na volta de Jesus e nela ressuscitarão todos os salvos de todas as eras. Mas nenhum ímpio ressuscita na volta de Jesus. Esta ressurreição também não é a segunda, porque a segunda ressurreição acontecerá 1000 anos depois da volta de Cristo, e nela quem é que ressuscita? Só os ímpios. Não tem salvo na segunda ressurreição. Jesus falou dessas 2 ressurreições em João 5, 28 e 29. Isso quer dizer que antes da primeira ressurreição, na volta de Jesus, haverá uma ressurreição, que nós chamamos de especial ou parcial. Quem é que ressuscita nessa ressurreição especial ou parcial? Por parte dos ímpios, a Bíblia tem 2 textos que nos ajudam. Um deles aparece aqui em Apocalipse 1:7. O que diz lá? Eis que vem com as nuvens e todo olho, até quantos o traspassaram. Aqueles que traspassaram a Cristo, que o crucificaram e não se arrependeram e se perderam, eles ressuscitarão aqui, nessa ressurreição especial. Quem mais por parte dos ímpios? Mateus 26, 64, ou 27, 64. Lá diz assim: Jesus está na sala do julgamento, eles ficam perguntando se ele é o Messias, se ele é o Cristo. Ele diz assim: em verdade vos digo, vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. Então Jesus disse que aqueles que participaram do seu julgamento e não se arrependeram e se perderam, eles também o verão voltar. Isso quer dizer que eles vão ressuscitar antes da volta de Jesus. Quando? Nessa ressurreição. Então, na ressurreição especial, por parte dos ímpios, são aqueles que crucificaram a Jesus e participaram do seu julgamento. E por parte dos salvos, a Bíblia mantém silêncio. Não há um único verso sequer falando sobre quem serão salvos desta ressurreição. Mas a Igreja Adventista acredita no ministério profético de Ellen G. White. E Ellen G. White tem 2 menções, onde ela afirma que nesta ressurreição de Daniel 12, 2, ressuscitarão todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Isso nos abre 2 possibilidades. Primeiro, todos os salvos que morreram de 1844 para cá, é uma possibilidade. Ou então, todos os salvos que morrerem nesse tempo final, quando o decreto dominical for promulgado e a mensagem atingirá o seu alto clamor. Nós não temos uma posição totalmente definida. Mas então os salvos desta ressurreição
serão salvos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, morreram crendo na pregação do terceiro anjo, que diz lá: não adore a besta nem a sua imagem. Então esta ressurreição vai acontecer durante a queda das 7 pragas. E aí então Daniel recebe uma ordem agora, no versículo 4. Tu, porém, Daniel, faz o quê? Encerra o quê? As palavras e faz o quê? Sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Dos 66 livros da Bíblia, só um deles recebeu a ordem de ser selado, de ser vedado o seu conhecimento. Daniel. Até quando, diz o anjo? Até o tempo do fim. Quando começa o tempo do fim? 2 profecias na Bíblia apontam para a chegada do tempo do fim. 1260 anos de supremacia papal e 2300 anos para a purificação do santuário. Isso quer dizer que os anos de 1798 e 1844 são os anos que apontam para a chegada do tempo do fim. Naqueles anos chegou o tempo do fim e o livro de Daniel foi aberto. Eu trouxe para vocês aqui uma menção de Isaac Newton, que publicou um livro sobre as profecias de Daniel em 1733, e ele já falava de muitas coisas que o livro revelava. Então, a partir daquela data, o livro de Daniel podia ser compreendido. É por isso que a gente está aqui, estudando capítulo por capítulo. E ao compararmos esses capítulos com as histórias, com a história mundial, a gente percebe como que Deus trabalhou, conduzindo a história da humanidade até o presente momento. O livro de Daniel foi selado até os nossos dias, esse livro hoje está aberto, e agora o anjo diz o destino final de Daniel. Daniel já estava velhinho, e o anjo diz assim para ele: Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até quando? Pois o quê? O que significa descansarás? Você vai morrer, Daniel. Você vai descansar, você vai morrer. Mas, ao fim dos dias, você vai o quê? O que é levantar nesse caso? Ressuscitar. Para quê, Daniel? Para receber o quê? Ah, meus amigos, que coisa maravilhosa. O anjo disse: Daniel, você viveu aqui 70 anos em Babilônia. Você viu a passagem da cabeça de ouro para o peito de prata. Você viu a queda de Babilônia, a chegada da Medopérsia. Você acompanhou vários reis. Você viu seus amigos lançados na fornalha de fogo. Você foi lançado na cova dos leões. Você viu a invasão babilônica. Você viu tantas coisas. Agora, Daniel, você está idoso. Então você vai descansar. Daniel nunca voltou para Jerusalém. Ele foi sepultado um dia lá em Babilônia. Ele está sepultado até hoje, naquilo que nós chamamos hoje o Iraque, onde estava a antiga Babilônia. E o anjo disse assim: olha, um dia, Daniel, você vai se levantar para receber a sua herança. Você sabe qual é a herança de Daniel? 2 coisas. Primeiro, a herança de Daniel é que ele vai ressuscitar para, junto com todos os salvos, receber das mãos de Cristo a coroa da vida eterna. Esta é a primeira recompensa de Daniel. E sabe qual será a segunda recompensa de Daniel? Não está aí, eu não coloquei, né? A segunda recompensa é que Daniel verá e conhecerá no céu todas as pessoas que se salvaram por causa do seu livro. E quantas pessoas, depois de conhecer o plano de Deus no livro de Daniel, se entregaram a ele? Essas pessoas um dia vão conhecer o próprio Daniel e disse: olha, Daniel, eu estou aqui porque eu li o seu livro. Eu vi a sua história, o seu exemplo de fidelidade. Esta será a recompensa de Daniel.
certamente você tem visto isso no livro de Daniel. Você tem aprendido sobre como que Deus lida com a humanidade, como que Ele insiste com os pecadores, como fez com Nabucodonosor, como que Ele é paciente, como foi com Babilônia, como que Ele defende o seu povo, como fez com o povo judeu, como que Ele honra aqueles que o honram. É isso que o livro apresenta. E certamente nossas vidas estão sendo tocadas pelo conhecimento desse livro extraordinário. E o livro termina falando dos salvos, que foram salvos graças às profecias de Daniel. E voltando ao capítulo 12, verso 1, diz lá que será salvo do teu povo, Daniel. Quem? Todo aquele que for achado inscrito aonde? Que livro é esse? Livro da vida. Então, quando Jesus voltar e Daniel ressuscitar, quem é que vai para o céu com Jesus? Os que têm seus nomes no livro da vida. Mas pastor, como é que o meu nome vai para o livro da vida? Ele vai quando você aceita Cristo como teu Salvador e passa pelo santo batismo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.